Bem-vindo ao canal ID Biográfico. Hoje, embarcaremos em uma jornada no tempo para explorar um dos capítulos mais cruciais da história moderna, a Segunda Guerra Mundial. Ao longo deste vídeo, desvendaremos os principais eventos, figuras e consequências deste conflito global que moldou o destino de nações e marcou a humanidade de maneira indelével. Explore os detalhes impressionantes deste conflito global que moldou o destino de nações e definiu o século XX. Saiba mais sobre o Holocausto, as batalhas históricas, os líderes notáveis e as consequências duradouras deste período sombrio da história. Este vídeo é uma homenagem à memória das vítimas e uma lembrança de que devemos aprender com o passado para construir um futuro mais pacífico. Inscreva-se, compartilhe e junte-se a nós nesta viagem pela história mundial. As origens do conflito. A Segunda Guerra Mundial foi um conflito global de dimensões sem precedentes, mas suas origens remontam a uma série de eventos que se desenrolaram após o término da Primeira Guerra Mundial. O Tratado de Versalhes, assinado em 1919, impôs pesadas sanções à Alemanha, incluindo a transferência de territórios e o pagamento de reparações maciças. Essas condições criaram um profundo ressentimento entre os alemães, alimentando um clima de instabilidade na Europa. A ascensão de líderes autoritários em várias nações europeias também desempenhou um papel crucial. Adolf Hitler, um ex-soldado austríaco, subiu ao poder na Alemanha em 1933 e logo começou a expandir seu território. Ele desrespeitou abertamente as cláusulas do Tratado de Versalhes, reocupando a Renânia em 1936 e anexando a Áustria em 1938. A anexação da Áustria, conhecida como Anschluss, e a demanda de Hitler pela região dos Sudetos, na Checoslováquia, levaram a uma política de apaziguamento por parte de outras nações europeias, incluindo o Reino Unido e a França. O Acordo de Munique de 1938 permitiu que Hitler anexasse os Sudetos em troca da promessa de não buscar mais expansão territorial. No entanto, essa promessa não seria mantida, e a Alemanha continuaria a expandir seu domínio. Essas crescentes agressões alemãs provocaram uma reação global, e quando as forças alemãs invadiram a Polônia em 1º de setembro de 1939, o Reino Unido e a França declararam guerra à Alemanha, marcando o início oficial da Segunda Guerra Mundial. A Europa e o mundo estavam prestes a entrar em um conflito que mudaria a história de maneira profunda e irreversível. Os principais teatros de guerra. A Segunda Guerra Mundial foi um conflito de proporções gigantescas que abrangiu vários teatros de guerra em todo o mundo. Na Europa, assistimos à Blitzkrieg alemã, uma tática militar de rápida movimentação que pegou as nações aliadas de surpresa. Cidades como Varsóvia, Roterdã e, mais tarde, Londres, foram duramente atingidas pelos bombardeios alemães. O Fronte Oriental, que testemunhou o brutal conflito entre a Alemanha nazista e a União Soviética, foi uma das frentes mais sangrentas da guerra. A Batalha de Stalingrado, travada entre 1942 e 1943, foi um dos pontos de virada, onde o exército soviético conseguiu resistir tenazmente e, finalmente, cercar as forças alemãs. No Pacífico, a guerra tomou a forma de uma série de batalhas no mar e ilhas disputadas. O ataque japonês a Pearl Harbor em 1941 trouxe os Estados Unidos para o conflito. Batalhas cruciais, como a Batalha de Midway, onde a Marinha dos Estados Unidos derrotou a frota japonesa, e a sangrenta Batalha de Iwo Jima, tornaram-se marcos na luta no Pacífico. Enquanto isso, na África, o general alemão Erwin Rommel, apelidado de a Raposa do Deserto, liderou ofensivas bem-sucedidas contra as forças aliadas em batalhas como a de El Alamein, antes de ser derrotado pelas forças britânicas. Esses teatros de guerra mostram a vastidão e a complexidade do conflito global, com batalhas travadas em diferentes frentes, em terras, mares e céus, moldando o curso da história e definindo o destino das nações envolvidas. As figuras notáveis.
A Segunda Guerra Mundial contou com uma série de figuras notáveis que moldaram os destinos das nações envolvidas e deixaram uma marca indelével na história. Entre essas figuras, destaca-se Winston Churchill, o primeiro-ministro britânico conhecido por sua eloquência e liderança inspiradora. Durante os momentos mais sombrios da guerra, Churchill manteve a coragem e a determinação de resistir à invasão alemã, tornando-se um símbolo da resistência britânica. Outra figura de destaque foi Franklin D. Roosevelt, o presidente dos Estados Unidos. Roosevelt liderou os Estados Unidos durante grande parte da guerra, implementando políticas como o Lend-Lease, que fornecia apoio material aos aliados. Sua liderança desempenhou um papel crucial no fortalecimento da coalizão e no apoio aos esforços de guerra. Joseph Stalin, líder da União Soviética, também foi uma figura fundamental na Segunda Guerra Mundial. Apesar de seu regime autoritário, Stalin liderou com mão firme a resistência soviética contra a Alemanha nazista. A Batalha de Stalingrado, que culminou na derrota alemã, foi um dos momentos decisivos do conflito, com Stalin desempenhando um papel crucial na estratégia militar e na mobilização de recursos. Além desses líderes, outras figuras notáveis incluem Charles de Gaulle, líder da França Livre, e Douglas MacArthur, um dos principais comandantes das forças dos Estados Unidos no Pacífico. Esses líderes desempenharam papéis vitais na coordenação das ações das nações aliadas e na busca da vitória sobre as forças do eixo. Essas figuras notáveis deixaram um legado de liderança e determinação que continua a inspirar as gerações subsequentes, lembrando-nos da importância da coragem e da resiliência em tempos de crise. O Holocausto e os horrores da guerra. Enquanto a Segunda Guerra Mundial assolava o mundo com seus conflitos militares, um dos episódios mais sombrios e trágicos da história da humanidade estava em curso. O Holocausto, um plano sistemático de perseguição e extermínio dos judeus e outras minorias étnicas pelos nazistas, chocou a consciência do mundo. Milhões de vidas foram ceifadas nos campos de concentração e extermínio, onde pessoas inocentes foram submetidas a condições desumanas e execuções em massa. Os campos de concentração, como Auschwitz, Sobibor e Treblinka, tornaram-se sinônimos de horror e atrocidades inimagináveis. Homens, mulheres e crianças foram separados de suas famílias, submetidos a trabalhos forçados, fome, experimentos médicos desumanos e execuções em massa. Este período negro da história é um lembrete sombrio do que a intolerância e o ódio podem infligir. Após o fim da guerra, os julgamentos de Nuremberg processaram os líderes nazistas por crimes de guerra e crimes contra a humanidade, buscando responsabilizá-los por suas ações horrendas. O Holocausto também desencadeou um compromisso global de nunca mais, com o objetivo de prevenir futuros genocídios e promover a tolerância e a compreensão entre os povos. Os horrores do Holocausto e os crimes de guerra nazistas permanecem como um lembrete sombrio de que a humanidade deve aprender com o passado para evitar que tais atrocidades ocorram novamente no futuro. O fim e as consequências. Em 1945, a Segunda Guerra Mundial finalmente chegou ao fim com a rendição incondicional da Alemanha e do Japão. O mundo estava exausto, mas também enfrentava uma tarefa monumental de reconstrução e reconciliação. A rendição da Alemanha marcou o fim do Terceiro Reich e o colapso do regime nazista, um evento que trouxe alívio a milhões de pessoas em toda a Europa. Uma das consequências mais significativas da Segunda Guerra Mundial foi a reconfiguração do equilíbrio de poder no mundo. As Nações Unidas foram fundadas em 1945 como uma tentativa de evitar futuros conflitos globais. O Conselho de Segurança das Nações Unidas, composto por 5 membros permanentes com poder de veto, foi estabelecido para manter a paz e a segurança internacional. Além disso, a guerra teve um impacto profundo na economia e na política das nações envolvidas. A reconstrução da Europa foi iniciada com o Plano Marshall, que visava revitalizar a economia europeia após os estragos da guerra. Nos Estados Unidos e na União Soviética, a Guerra Fria começou a se formar, marcando o início de décadas de rivalidade política e ideológica.
A Segunda Guerra Mundial deixou um legado duradouro, lembrando-nos dos horrores da guerra e da importância da diplomacia e da cooperação internacional. Ela também ressaltou a resiliência e a coragem daqueles que enfrentaram os desafios da época, servindo como um testemunho da capacidade da humanidade de se recuperar e reconstruir após os momentos mais sombrios da história. E assim, concluímos nossa viagem pela Segunda Guerra Mundial, um período que testou os limites da humanidade e moldou o mundo como o conhecemos hoje. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal ID Biográfico e compartilhar seus comentários abaixo. Fique ligado para mais explorações biográficas e históricas. Obrigado por nos acompanhar. Continuaremos a explorar eventos e figuras históricas em nosso canal. Até a próxima!